seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria. E hoje nós temos um tema muito interessante para nós abordarmos, para nós entendermos profundamente, para trazer de certa maneira algo mais prático no nosso dia a dia, algo mais prático que alicerce-se ao Ho'oponopono. Quando nós falamos de Ho'oponopono, nós falamos sobre sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigado. E existem dentro dessas palavras de luz a busca por preencher, a busca por limpar, a busca por restabelecer algumas dificuldades, memórias, feridas emocionais. Aí nós chegamos no tema sobre afetividade, que é um tema que lá no nosso canal no WhatsApp, essa semana nós falamos muito sobre isso, sobre o tema da afetividade. E claro, no WhatsApp nós temos a liberdade de responder a diversas questões rapidamente. Então a maioria dos alunos, das pessoas que nos acompanham, dos amigos, manda suas questões mais profundas, mais íntimas, para que nós possamos passar uma orientação, um esclarecimento, um ensinamento, algo que possa fortalecer, melhorar no dia a dia da pessoa, que possa contribuir para que ela se torne uma pessoa mais leve e ela saia daquele ritmo tão pesado que a vida impõe, principalmente no que se tange à afetividade. Dessa forma, chega para nós o foco básico da proposta do Ho'oponopono. Vamos nos libertar desse processo de carência afetiva. Então, carência afetiva é o foco do nosso trabalho hoje. Muitas pessoas desconhecem um sistema que impera constantemente na vida dela. Então, vamos dar alguns exemplos para a gente poder entender melhor todo esse processo. A pessoa, quando criança, de alguma maneira, se sentiu sedenta, por assim dizer, eu gosto de utilizar esse termo, sedenta de amor, de carinho, de atenção. Qual criança que nos seus primeiros 5 anos, 6 anos de vida, não quer atenção? Você pode ver isso costumeiramente. A criancinha está lá, ela faz uma brincadeira, um gesto, alguma coisa, as pessoas em volta riem. O que ela faz? Ela repete novamente o gesto. Por quê? Porque a risada, a afetividade, o carinho, a atenção é tudo que ela quer. E é tudo que nós queremos, seja na fase de criança como adulto. Existe apenas a modificação de algumas estruturas, mas no fundo todos nós queremos atenção. Às vezes chegamos numa fase mais avançada da nossa vida, onde as pessoas deveriam lhe dar um pouco mais de atenção, pessoas que chegam numa fase mais avançada, onde tem uma sabedoria muito grande, mas também tem uma fragilidade emocional muito grande, e ao invés de dar atenção, carinho, amor, acabam se distanciando. E aí nessa pessoa muitas vezes se instala-se até doenças como uma forma de chamar atenção. Você pode ver isso no seu dia a dia, como não é costumeiro. Então, na infância, ou lá na frente, ou aqui mesmo, parece que nós passamos com a carência afetiva ao longo da nossa vida. Então, se nós lá na infância não tivemos aquela devida atenção, devido carinho, devido afeto, o abraço, o eu te amo, o compartilhar, o estar presente, o seguir, e tiver ao contrário disso tudo, ou seja, de certa forma eu não vou dizer a palavra abandono, mas deixa a criança de lado, ter outras prioridades, por exemplo, não dá um afeto, não dá um abraço, não dá um beijo, não acompanha, não senta com a criança, não tem paciência, não vai ver um desenho com ela, não vai fazer uma lição de casa, não vai orar com ela à noite, ou qualquer coisa desse gênero. A criança se sente desconectada, fragilizada, e ela tem essa sede de atenção, essa sede de carinho por algo que ela fez tanto para ter, mas não obteve resultado.
É como se você, por exemplo, trabalhasse numa empresa e você está trabalhando já há anos nessa empresa, mas nunca você foi reconhecida. Então imagine, você trabalhar na sua empresa e você nunca foi reconhecida. Nunca. Como você se sente? Para um segundo. Como você se sente? Então imagina a criança da mesma forma. Então, muitas vezes, esse abandono que nós sentimos, traduzimos lá na infância, nós carregamos para a vida adulta. E nós sentimos esse abandono em várias fases da nossa vida. Abandonamos, inclusive, o trabalho, abandonamos nossos filhos, abandonamos situações, nós repetimos processos. Isso é muito mais comum, porém, muito mais comum do que nós imaginamos, porém, as pessoas que estão envolvidas nisso, elas não têm consciência, não conseguem ver, não é claro para elas isso. É um processo de repetição, ela está repetindo padrões. Eu não tive, então eu não dou. E muita gente fala assim, mas doutor Paulo, como que eu vou dar afetividade se eu não tenho? Nada disso. Você tem afetividade. Você tem amor por você, você tem amor por seus, você tem afetividade, você tem paciência, você tem carinho, você tem os seus medos, você tem as suas tristezas, mas as suas alegrias, você tem todo esse conteúdo dentro de você. O problema não é não ter, o problema é saber expressar isso. Então, por exemplo, sou criança, não tive, ou seja, os meus pais me deram na medida do possível para eles, e eu tive uma sede por isso. Essa sede é tão grande que me dá a falta de afetividade, a carência afetiva. Aí de repente chega tudo isso na fase adulta, e eu me transformo em pai ou mãe. E aí existem dois caminhos. Primeiro caminho, eu não sei lidar com essa carência afetiva. O que eu faço? Segundo, eu não sei dar para os meus filhos essa carência, essa afetividade que eu não tive. O que eu faço? Ou, claro, né? Eu não tive, hoje eu tenho consciência de que eu não tive afetividade, mas dentro de mim há um conjunto que se desperta a expressar a afetividade. E eu vou lá e expresso afetividade com os meus filhos, com meu marido, com a minha família, embora eu não tenha tido. Então tem grupos de pessoas diferentes, alguns que conseguem, outros que não conseguem expressar, pelo mesmo motivo. Então uns expressam, outros não. Então chegam pessoas lá no nosso canal, doutor Paulo, o que eu faço em referência ao Ho'oponopono para melhorar essa carência afetiva? Então, sempre eu falo, o Ho'oponopono, ele não é uma prática egoística. Não é só para o seu eu que as coisas vão funcionar, e não é apenas uma prática que é para obter coisas. Na verdade é uma prática de cura, e é uma cura interna. Nós vamos curar a falta de afetividade, a falta de expressão da afetividade, a carência afetiva. Então, o que eu tenho que fazer, doutor Paulo? Será que tem alguma oração? Tem sim. Tem uma petição. Tem primeiro a sua oração de ancestralidade. Faz toda a oração por 30 dias, veja como você se sente. Isso vai equilibrar a tua energia ancestral. Por quê? Porque nós estamos falando de toda a energia que vem de pais, avós, bisavós, que provavelmente tiveram essa carência afetiva. E quem tem carência afetiva vai passar para os filhos, se não souber ou trabalhar essa dinâmica, esse objetivo. Então, a pessoa faz a oração da ancestralidade. Mas não é só isso não. Então eu tenho um método que eu elaborei, que é para utilizar no dia a dia de forma prática. Porque a maioria das pessoas acredita que vai desconstruir alguns comportamentos e padrões assim rapidamente. Mas não, exige. E não é somente fazendo as petições, você precisa ir no campo onde está ocorrendo as interações com as pessoas para poder realmente fazer funcionar. Então o que eu falo? Meu método é muito simples.
Eu chamo de abraço terapêutico. Ou seja, se hoje você tem carência, não é o fato de você não ter afeto dentro de você. É o fato do afeto que você hoje lhe falta, você vai expressar ele com outra pessoa e aquilo vai ocorrer um feedback, ou seja, uma interação. Quando a gente se conecta com alguém, sempre a gente dá, mas recebe. Esse é o processo para tudo. É o processo para a prosperidade, é o processo do seu relacionamento afetivo, é o processo no trabalho, em todas as áreas da sua vida, sempre vai estar presente um processo chamado dar e receber. Dar e receber. Quem não dá, não recebe. É bem claro isso, é uma lei. Então, você vai precisar do quê? Ir para campo. Ou seja, tenho filhos, Dr. Paulo. Bom, você tem filhos? Tenho. E, Dr. Paulo, eu tenho uma dificuldade em abraçar meu filho, em falar eu te amo, meu filho. Eu me sinto estranha. Isso é natural. Causa esse impacto dentro de nós. A ausência do eu te amo, a ausência do elogio, a ausência do abraço. Então, o que nós vamos fazer? Terapia do abraço. O abraço terapêutico. Você vai pegar o seu filho, se for 1, 2 ou 3, 4, 5 ou 6, você vai pegar o seu filho no dia, vai dar um abraço apertado nele e vai falar assim, mamãe te ama. Ou, se você for homem, papai te ama. Mas eu não falo um abraço assim, ó, acabou. Eu falo um abraço de coração para coração. Você encostar a criança, ela encosta no teu peito, vem para o seu colo e você abraça a criança e fala, mamãe te ama. Pronto, fica alguns segundos e está feita a conexão. Muito bem, é simples. É muito simples, mas tem gente que tem uma dificuldade de níveis variados, chegando ao nível 10, por exemplo. Eu não consigo, Dr. Paulo. Mas esse é o treinamento. Se você consegue fazer uma oração, você consegue sim abraçar um filho seu, que nada mais é do que uma semente sua, que precisa do amor, do afeto, para não repetir esses padrões no qual você sentiu tudo isso. E quando você faz o abraço terapêutico, você cria um elo, uma conexão com os filhos. Eles sentem primeiro alegria e você sente alegria. Em geral, no nosso dia corrido, são poucos momentos que nós sentimos alegres. Para um segundo para perceber, para um segundo para tentar verificar no seu dia a dia o que te traz alegria. O que te traz? Hoje, o que te trouxe alegria? Ai, Dr. Paulo, não sei. Faz o abraço terapêutico. Vai te dar alegria. Porque ele mexe com a nossa química. Eu não vou falar muito de química, eu quero mais falar sobre comportamento. Se eu falar de química, eu tenho que falar de dopamina, oxitocina, um monte de substâncias que na verdade não são tão relevantes aqui no processo. Agora, quando você abraça, você dispara um conjunto de hormônios, substâncias que causam essa alegria dentro de nós. Não só a alegria, mas a segurança. Porque o abraço é um apoio, é um equilíbrio, é uma segurança. E eu vou te perguntar, quantas e quantas vezes você não precisou disso? Um equilíbrio, uma segurança, um apoio. E quando você abraça os seus filhos, é a sua energia com a dos seus filhos, se apoiando, vibrando na mesma sintonia. Aí você vai lá e abraça. E aí acontece essa alegria, esse ponto de equilíbrio, essa segurança. Torna-nos mais pacientes, porque quando você abraça um filho, você não abraça o filho assim, soltou. Você abraça o filho e você sente o momento. Isso lhe traduz em paciência. Ou seja, diminui o seu estresse, a sua ansiedade.
Pessoas ansiosas é porque ainda não curtiram o abraço terapêutico. Vai lá, abraça. Paciência, para sentir aquele momento, respirar. Aquele momento é sagrado. No mesmo momento que você faz uma oração é uma conexão com o divino. E aqui é uma conexão entre almas, é algo sagrado também. E tem mais, além disso, você eleva a autoestima da criança e a sua. Nós estamos falando no feedback, dos dois lados. Não é unilateral o abraço, ele é bilateral. E aí você sente uma melhora na sua autoestima. Por quê? Porque o seu auto-amor, ele é elevado. No curso de auto-amor nós temos a terapia do abraço. Nós temos um dia de terapia do abraço. E olha, é um abraço de minutos que a pessoa tem que fazer. E isso tem um impacto na nossa autoestima. E além disso, cria uma motivação. E, obviamente, melhora a sua afetividade. Ou seja, você tem um ingrediente na sua frente, mas não usa. Então, você tem uma melhora no seu afeto, porque você está dando e está recebendo. A sede é compartilhada e é contida ao mesmo tempo. Você é a sede e a água. Olha que incrível que isso. Para um segundo para observar como você tem um medicamento terapêutico nas suas mãos. Você vai estar melhorando o seu filho. Seu filho às vezes pode ter raiva. Seu filho às vezes pode ter decepção, ressentimento, baixa afetividade, agitação. E você fazendo um abraço terapêutico todo dia, você vai ver que transformação que vai ocorrer. Vai melhorar a concentração dele, vai melhorar ele como ser humano. Essa é a grande verdade. E você está contribuindo para isso. E, por outro lado, você vai melhorar-se como ser humano. Pode ter certeza. E você vai deixando aos poucos de ter essa sede. Perfeito. É isso. É aceitar nos seus braços uma parte da tua criação. Não esquecendo que não devemos julgar papai e mamãe, mas aceitá-los pelo pouco que eles nos deram. Era o que eles tinham em mãos. Aceite. E, ao aceitar, você se abre para doar. Doutor Paulo, tem um detalhe. Eu não tenho filhos, eu tenho carência. Você tem sobrinha? Ah, doutor Paulo, eu tenho. Faça com a sua sobrinha, seu sobrinho. Você tem irmã ou irmão? Tenho. Você já abraçou ele? Ah, doutor Paulo, tem uma dificuldade. Tá aí. Tá aí um bloqueio. Abraça o teu irmão, abraça a tua irmã. Mãe, pai, você tem? Nunca me abraçaram, doutor Paulo. Como que eu vou abraçar? Abrace-os. Vai lá, mamãe. Vai lá, papai. Se eles estiverem abertos, abrace-os. Se não tiverem, faz uma técnica que eu uso. Que já que nós temos o abraço terapêutico, eu tenho a pegada de mão terapêutica. Ou seja, vai lá, coloca a mão em cima da mão do papai. Começa assim, é o toque terapêutico. Quando você tem esse toque aqui na pessoa, ela já sente alguma coisa. Então, toque terapêutico. Toque é impressionante como é uma fórmula especial. Irmão, um toque no ombro, se aconchega perto. E assim começa. Isso é muito terapêutico, muito bom. Você vai criar autoestima, você vai ter motivação, você vai melhorar sua afetividade, vai ter mais segurança, vai doar segurança, não vai ter estresse, não vai ter ansiedade, vai compartilhar alegria. Olha só quanta coisa boa. Tem um abraço com os filhos, com o maridão, com a esposa. Enquanto nós já não nos abraçamos, abraça, a afetividade é importante. Mão, faz o toque. Papai, toca na mão dele, toca no braço, chega perto do papai. Vai indo, dia por dia, aos poucos. Afetividade é isso. Eu me lembro uma vez,
eu estava no hospital e acho que já faz uns 30 anos atrás. Tinha uma senhora que todo dia de manhã eu passava para ver como ela estava. Uma senhora de idade, tinha seus 85 anos, 90 anos. Cabelo branquinho, baixinha. E todo dia chegava, sentava na cama dela. E a primeira coisa que ela fazia era pegar minha mão. Todo dia, pegar minha mão. Por quê? O que ela tinha? Carência afetiva. Mas era uma carência tremenda. E ela segurava minha mão e ficava conversando comigo, no toque da mão. Apertava e sentia, eu ia lá, dava um abraço nela antes de ir, beijava ela, e ela se sentia bem. Se sentia confortável, equilibrada, mais segura, mais fortalecida, diante daquele momento de fragilidade que a pessoa tem. Até me lembro uma vez, uma senhora, Dona Hilda, que a maioria das pessoas da cidade tem esse costume do toque, é a carência. Então você vai lá, toca. E Dona Hilda não era diferente. Ela foi lá, tocou minha mão, segurou. Doutor Paulo, falei, vamos conversar um pouco então. Conversamos um pouco. E ela falou sobre a falta de afetividade. A gente começa a conversar um pouquinho sobre algumas coisas. E ela falou sobre seus filhos, que ela nunca deu. Mas a filha dela hoje dá amor, carinho para os netos. E que ela também dava para os netos. Ela aprendeu com os netos. Olha como a vida é interessante. A vovó aprendeu com os netos a afetividade. Então os netos chegavam, beijava ela. No começo causava estranheza. De repente era um beijo, um abraço. E ela começou a sentir tudo isso. E ela aprendeu que pelo toque ela conseguia se expressar. E ela tocava os netos, abraçava os netos. Aqui, gostoso, no rosto, na mão. Era o jeito dela expressar a afetividade dela. E eu me lembro, né? Até hoje, foi até engraçado, Dona Hilda. Cada vez que ela vinha, ela pegava a minha mão e apertava. Eu falava assim, hoje eu tenho um presente para você. E na outra mão, ela abria a mão assim, um monte de pipoca. Eu falava assim, eu trouxe para você. Tirava do bolso e colocava um monte de pipoca na mão e dava para mim. E falava assim, isso daqui é meu presente para você vir todo dia aqui conversar comigo. E eu pegava as pipocas, comia, conversava com ela. Então eu acho que, no fundo, a grande terapia que nós precisamos ter é entender que todos nós temos nossas carências. Todos nós nascemos com um pouco de sede. Alguns com pouca sede, outros com médio sede, e outras com muita sede. E que às vezes papai e mamãe tinham um copinho de água para dar. Esse copinho de água era a quantidade de afetividade que eles tinham para se expressar. Depois, outros é uma jarrinha. Outros, hoje em dia, por exemplo, nós vivemos uma mangueira, né? Tem mães que são extremamente afetivas, isso é extremamente positivo. Então, quando nós falamos sobre afetividade, carência, nós precisamos lembrar do abraço terapêutico, do toque terapêutico. Por quê? Porque isso daí é um canal de ida e volta. Você dando, você está recebendo. E começa aqui, ó, no teu lar, teus filhos. Porque muitas vezes você está repetindo o padrão e não está percebendo. Se você não está dando nada para os seus filhos. Você quer melhorar-se afetivamente, mas não está dando nada. Repetindo o que papai e mamãe fizeram. Está te ajudando? Não está te ajudando. Vai te criar mais problemas. Essa é a grande verdade. Porque filhos, quando crescem com carência afetiva, você já sabe, muitas vezes vai mal na prosperidade, vai mal nos relacionamentos afetivos, vai mal no trabalho. É um conjunto de situações criadas devido à deficiência da afetividade, da expressão. Então vamos lá. Filhos, sobrinhos, maridão, namorado, mamãe e papai. Tem gente que às vezes o namorado é mais fácil da afetividade do que mamãe e papai. Só que mamãe e papai tiveram uma jornada conosco. Por que tantos bloqueios para chegar neles? Por que não um abraço? Um beijo? Por que um eu te amo? Por que não? Por que é tão bonito fazer Ho'oponopono? Você se fechar no quarto e ficar fazendo seu mantra, mas não participar da vida? Por que nós não podemos fazer os dois ao mesmo tempo?
Por que a gente não pode se fortalecer, fortalecer nossas energias ancestrais, fortalecer nosso espírito, fortalecer nossas emoções e não praticar lá fora? Aí leva tudo isso lá para fora. Aí eu tenho certeza, quando você faz aqui e faz lá fora, você tem os resultados. Isso é inevitável, isso é comum, isso é costumeiro. Então hoje, Dr. Paulo, tenho carência afetiva. Ho'oponopono para carência afetiva, oração ancestral para fortalecimento, às vezes algumas petições mais específicas e por outro lado também a terapia do abraço terapêutico. E claro, o toque terapêutico se você tem dificuldade. E também um eu te amo. Por que não? Por que não? Por que não sair de uma vida pesada, da escassez, para uma vida melhor, em abundância, em alegria, em leveza? Por que não deixar o peso para trás e praticar? Por quê? Em uns vídeos anteriores eu falei sobre isso. Eu falei que uma mulher experimentou esse toque terapêutico com a mãe. Que a mãe teve alguns problemas de trombose na perna, foi para o hospital, saiu do hospital, tinha que passar pomada na perna da mãe, e a filha e a mãe não se davam. Sabe aquela coisa da negação, da dificuldade de aceitar? Por quê? Porque o filho olha a mãe como se ela tivesse que ser o super-herói e dar tudo para ela. Isso é verdade. Não olha ela como ser humano. Então tem que olhar primeiro como ser humano. Ver que a divindade está nela porque ela nos criou, nos deu a oportunidade da vida. Mas é um ser humano. Então ela tinha uma dificuldade, tinha ojeriza, tinha nojo. E ela pegava a pomada e passava na mãe. E aquela dificuldade de passar na mãe todos os dias, depois que voltava do trabalho, quando ela chegava até angustiada, horrível, toque. Passou uma semana, que era uma obrigatoriedade isso. Tocando, depois a segunda já foi, a terceira melhorou, a quarta já foi. Passado um mês, chegou no médico, o médico falou, agora já pode parar. Falou, não posso continuar? Não, agora já pode parar a pomada. Então, você veja que ela mesma se sentiu o quê? Preenchida pela afetividade. Ela dando e recebendo. Então hoje eu passo aqui para deixar essa dica para você. Vamos dar mais. Dar nossa afetividade. Dar para aqueles que estão ao nosso redor. Por que não? Essa é a grande questão. Por que não? Então, fica aí minha dica. Hoje, Ho'oponopono. Afetividade. Dar, receber. Vamos lá. Vamos em busca da nossa cura. Forte abraço para você. Eu encontro você no próximo vídeo, é claro. Se você gostou, deixa aqui o seu ok. Se inscreva no nosso canal se você quiser receber os nossos vídeos costumeiramente. Temos um outro canal que é o de mensagens de sabedoria. Se você quiser entrar no nosso WhatsApp e lá receber os links diários das mensagens terapêuticas, mensagens de sabedoria, nós enviamos todos os dias para você. É no mesmo lugar onde fazemos os nossos cursos, temos os sorteios de CDs, de livros, enfim, estamos lá à sua disposição. Até mais, eu encontro você em breve. Até lá.